pessoal, espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Poliana Macedo e esse é o nosso episódio do programa Fazer Ciência, a UFT em todo lugar. Como você sabe, os projetos de pesquisa, de extensão, de inovação e de ensino também, que são desenvolvidos na Universidade Federal do Tocantins, são tema e pauta do nosso programa Fazer Ciência. Nossa ideia aqui é que você entenda, por meio de um bate-papo leve, descontraído, quais são as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, quais são os projetos de extensão, como é que está a nossa relação com a comunidade. Vamos com a gente? Hoje a nossa convidada é a professora Etienne Fabrim Pires Oliveira, do campus Porto Nacional. E o nosso bate-papo será sobre a coleção de paleontologia do Laboratório de Paleobiologia da UFT. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Olá a todos, a todas. Poliana, agradeço o convite. Espero que seja um momento agradável para nós duas e para todo mundo que vai estar nos escutando e nos vendo posteriormente. Vamos conhecer seu currículo, professora? Tentei dar uma resumida aqui. A professora Etienne possui licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Geociências e doutorado em Ciências, ambos, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora associada 4 da UFT, atuando na graduação nos cursos de Biologia, tanto bacharel como licenciatura, e na pós-graduação no programa de pós-graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Paleontologia estratigráfica, nos seguintes temas: Paleobotânica, Paleoecologia, Ensino de Paleontologia. Depois dá uma explicada o que é estratigráfica, não consegui entender o que significava. Mas claro, todo dia a gente aprende uma coisinha. Aqui no Fazer Ciência é o melhor lugar para isso, gente. É mãe de 2 filhas, e diretora do campus Porto Nacional, tá esquecendo. E foi bolsista para atividade e pesquisa do CNPq de 2015 a 2018 e bolsista também para atividade e pesquisa pela FAPT de 2022 até agora 2024. Vamos lá. Então, primeiro esse currículo aí, né, o resumo do currículo Lattes, que é tipo o Instagram dos pesquisadores, né? Então, é onde a gente vai stalkear os pesquisadores ali no nosso Lattes. Daí ele é enorme, né? Ali a gente coloca tudo que a gente faz. São muitos anos de caminhada, né, Poliana? E assim, é uma honra e uma satisfação para mim eu poder ter escolhido a profissão dos meus sonhos, que no caso é ser bióloga e mais especificamente paleontóloga. A gente sempre fala que as crianças estão divididas lá, né, entre as crianças que querem ser astronautas, as crianças que querem ser professoras também, e tem as crianças que querem ser paleontólogo, paleontóloga. Sempre tem, né, aquele imaginário com os dinossauros principalmente, né? E eu era essa criança e consegui daí no meio desse caminho todo, fazendo, né, a graduação em ciências biológicas, depois mestrado e doutorado em geociências, em ciências e me tornando uma paleontóloga. Então esse foi o caminho que eu tracei para, né, satisfazer aquele desejo da criança Etienne que queria ser paleontóloga. Então aqui estou no Tocantins. Estou aqui no campus de Porto Nacional falando com vocês, aqui o campus que é o campus mais bonito da Universidade Federal do Tocantins, não posso deixar de dizer isso. Estamos num tempo bastante quente, né? Mas aqui o nosso campus ele é muito agradável porque ele é muito arborizado e está no meio do cerrado. Professora, uma das dificuldades do pesquisador é, por exemplo, explicar assim, de um modo mais compreensível, mais simples possível, do que trata a sua pesquisa, né? O seu trabalho. Você já deu uma explicada muito boa aí pra gente, correlacionando. E o que é a paleobiologia? Então, o que é a paleobiologia, né? A paleobiologia, a paleontologia é uma área que ela é interdisciplinar, ou seja, que ela envolve várias ciências. E para você ser um paleontólogo ou uma paleontóloga, você pode ter feito qualquer curso de graduação, porque no Brasil, a paleontologia, você é um paleontólogo a partir da sua pós-graduação, então o que você faz depois da graduação. Então, assim, por exemplo, no meu mestrado eu tinha um colega que ele era dentista. Foi dentista a vida inteira, queria ser paleontólogo, entrou na pós-graduação no mestrado em geociências e se tornou um paleontólogo. Era um dentista de formação, odontólogo, né? E ele trabalhava, adivinha com o quê, Juliana? Com dente de dinossauro.
Então é isso, né. Então, assim, para ser paleontólogo, então a gente faz qualquer curso de graduação, preferencialmente, né, ali, biologia, geografia, geologia, preferencialmente, né, mas não exclusivamente. E depois você faz o mestrado e o doutorado e se especializa como paleontólogo. Paleontologia, ela é diferente da arqueologia, que tem uma confusão, né, que quando a gente pensa assim: "Ah, o paleontólogo, ponta de flecha, coisas dos resquícios de civilizações antigas, indígenas", isso é material de arqueólogo ou arqueóloga, porque o arqueólogo ele está mais, e no Brasil a arqueologia é uma graduação, você faz uma graduação em arqueologia que vai ali englobar os conhecimentos, principalmente de história e também das geociências, né? Porque você vai fazer escavação. Nós dois escavamos, o paleontólogo e o arqueólogo, a gente escava, né? Para ir atrás do nosso objeto de conhecimento, de estudo. Por isso que tem essa confusão. O Indiana Jones é arqueólogo. E o paleontólogo é lá do Parque dos Dinossauros, né, aqueles filmes. A Croft é arqueóloga, né, então o nosso filme é Parque dos Dinossauros. E um monte, né, são vários, filmes de Parque dos Dinossauros. Então a paleontologia, ela vai estudar tudo que for mais antigo que o ser humano. Então nós estudamos fósseis, o nosso mais famoso é o dino são os dinossauros, mas tudo que viveu e vive tem capacidade de se fossilizar, né, de deixar o resquício da forma fóssil. Tudo, absolutamente tudo. Então, planta, pólen de planta, cocô também, sabia? Xixi também de dinossauros a gente tem, algas. Então, tudo que se fossilizou, que já viveu, pode se fossilizar. E a minha especialidade específica, né, é a paleobotânica, eu trabalho com plantas fósseis. Mas a gente trabalha também com dinossauros, né, a gente acaba englobando toda a paleontologia. Então a paleontologia é essa ciência interdisciplinar que vai aí você se torna um paleontólogo a partir da sua pós-graduação, ela envolve conhecimentos de biologia, geologia, e outros conhecimentos variados. Química, física, também tem muita química na paleontologia. E a paleobiologia é a paleontologia mais voltada para o biólogo, para biólogo, que é o meu caso. Que daí a gente estuda mais as relações biológicas dos fósseis, né? A gente faz mais o levantamento de como esse animal e planta que hoje a gente tem fossilizado, como que ele vivia no passado, né. Então a paleobiologia é mais relacionada ao biólogo, mas ela está dentro dessa grande área que é a paleontologia estratigráfica, porque ela é estratigráfica porque ela é relacionada à geologia, e lá na geologia a gente estuda as camadas estratigráficas, né, então ela está dentro dessa grande área. É mais ou menos isso, que é a paleobiologia e a paleontologia. A coleção de paleontologia está dentro do laboratório de paleobiologia, né, do campus da UFT, de Porto Nacional, que começou lá com a professora Cláudia Pinto Machado em 2002, então assim, são mais de 22 anos de coleção. E aí, só que essa coleção tem que estar cadastrada, né, em algumas bases de dados. Eu queria que a senhora falasse que bases são essas, né, e a importância delas para a visibilidade da pesquisa. Vamos lá. O laboratório, que é onde eu estou, né, ele está localizado dentro, do campus de Porto Nacional, da Universidade Federal do Tocantins, aqui em Porto Nacional. Então aqui a gente tem a nossa sede física do laboratório, que é onde eu estou, que a gente tem aqui uns equipamentos aqui atrás, né, que fazem parte do laboratório, que é onde a gente tem, os nossos estudantes de graduação, pós-graduação, e também, dentro desse espaço, a gente tem a coleção de paleontologia da Universidade Federal do Tocantins. É muito importante a gente saber que a legislação brasileira, ela proíbe que pessoas físicas tenham fósseis dentro de casa, né? Os fósseis são patrimônio da nação.
A nossa legislação, ela diz que tudo que está abaixo do solo é da nação, não é individual. Até mesmo assim, ó, petróleo, minerais, né? Você tem lá uma terra, você tem que ter uma autorização de lavra, né? Mas não é seu, é da nação. Então tudo que está em cima do seu terreno é seu, mas o que está abaixo é do Brasil, é de todos. Então, quando você vai extrair, você tem que ter uma autorização. E os fósseis, eles entram nessa ideia. Então, eles entram na mesma legislação de petróleo, né? De ouro, por exemplo, gemas, né? Que são as pedras preciosas, como a gente chamava antigamente. Então, é isso. Os fósseis, eles são de todo mundo. Inclusive, né, as pessoas que têm fósseis em casa e que não têm autorização para ter, entram até no crime de receptação, né, para ter uma ideia. Então, assim, todo mundo que tem um fóssil não pode ter, tem que chamar uma instituição para que faça a salvaguarda desse fóssil, que é uma peça que ela merece que todo brasileiro e que todo mundo conheça, né, porque ela é uma peça científica. E daí a gente guarda essas peças, faz a salvaguarda, que a gente chama, dentro de coleções científicas. Só que essas coleções, né, é muito importante que a gente entenda que não é interessante a gente ter coleção pessoal. E no caso de fósseis é proibido, né? Então, assim, eu tenho uma coleção de discos, legal, eu tenho uma coleção de livros, né? Mas de fósseis a gente não pode ter uma coleção pessoal, e sim, esses fósseis são resguardados em coleções científicas e em instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós aqui na universidade, a gente tem autorização dos órgãos competentes para ter essa coleção e para fazer a guarda desse material. Então, a coleção ela tem que ser registrada em diversos âmbitos dentro da instituição. Então, a gente tem portaria, tem as curadorias, né? Quem é o curador, quem é que faz o cuidado, né? O curador, a curadora é quem faz o cuidado. Hoje sou eu. Lá em 2002, quando se iniciou a coleção, foi a professora Cláudia Pinto Machado, que foi minha colega lá na URGS e que trabalhou aqui na época. Então, são 22 anos que essa coleção ela vem se estruturando, né? A gente tem os registros em bases nacionais, isso é muito importante que as coleções tenham esses registros em bases nacionais e que os nossos dados possam ser disponibilizados para quem quiser acessar. Então, eu tenho um pesquisador lá no Rio Grande do Sul, lá nos Estados Unidos, né? Lá não sei aonde, ele vai acessar essa base de dados e vai ter acesso ao material, foto do material, o registro, a descrição, de onde ele veio, qual é a idade. Então, tem toda uma base de dados ali que é importante no caso da Paleonto, né? Então, a nossa coleção, nós temos portaria de criação, né, dessa coleção, nomeando os curadores, isso institucionalmente. Também é publicado no Diário Oficial da União, né, a nossa portaria como curadora. Além disso, nós estamos em 3 bases de dados nacionais, que é o CIBR, que é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, que é uma plataforma online que vocês podem acessar, né, a nossa coleção através de um link. Além disso, estou pegando aqui os nomes, na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI, do Ministério, né, que é a plataforma que vai ter ali toda a, é, a descrição do nosso espaço físico aqui do laboratório, quais são os equipamentos que a gente tem, os tipos de lupa, tipo de computador, tipo de microscópio. E, além disso, nós temos o Cadastro Nacional de Museus, porque a nossa coleção, a gente recebe visitação através de um agendamento específico, a gente tem todo um regramento aqui no campus, que a gente recebe, né, através de um agendamento prévio, escolas, ou instituições de ensino, outras universidades, que vêm nos visitar. E daí a gente faz essa visitação agendada. E, além disso, a gente também faz os nossos trabalhos de divulgação científica, que a gente pega, então, a coleção, algumas amostras e faz a divulgação em escolas e outras instituições. É mais ou menos isso também. São 3 cadastros que nós temos, fora o nosso cadastro institucional. Falando um pouco da produção científica, né, do laboratório,
nesses 22 anos de existência, a gente vê que assim, são mais de 150 trabalhos publicados em anais de congressos, participações em eventos, mais de 50 participações em eventos nacionais, internacionais, na, desculpa, na formação de pesquisadores. São quase 20 trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses de doutorado. Enfim, alguns projetos em andamento. Sem contar que também tem extensão, né? O laboratório também promove essas ações de extensão. E, professora, a extensão é uma atividade significativa do laboratório, né? Como é que acontecem essas atividades? E se der também, eu gostaria que você falasse um pouco como é que são as visitas de campo, né? Como é que funcionam essas idas lá para captar, né? Coletar patrimônio. Então, assim, qual que é o objetivo da coleção, né? A coleção e do laboratório é fazer o resguardo desse material fóssil. Então, a gente tem fósseis, principalmente os fósseis do estado do Tocantins, que aqui a gente tem uma das florestas petrificadas, uma das maiores florestas petrificadas do mundo e uma das mais importantes também, tá? Nós somos muito conhecidos internacionalmente, o Tocantins, pela presença da floresta petrificada que fica lá no norte do Tocantins. Então, nós temos esse material, né, resguardado aqui, muito material do monumento, né, natural das árvores fossilizadas do Tocantins. Fora isso, nós temos material da Alemanha, material dos Estados Unidos, material de outros estados também do Brasil. Temos muito material da região amazônica também, né, de resgate feito em hidrelétricas. Então, esse material está todo aqui no nosso laboratório e na nossa coleção, registrados, né? Então, o nosso objetivo é fazer o resguardo desse material e fazer pesquisa científica através de orientação dos estudantes, né, de graduação e pós-graduação. E essa pesquisa, elas vão dando seus resultados através de artigos, através de publicação de livro, e eventos, participação em eventos, né, que a gente tem participação em eventos tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, né, então congresso, simpósio, e a gente tem uma característica que é muito tocantinense nossa aqui, porque outra ópera, né, eu sou lá do Rio Grande do Sul, mas eu ganhei o título de cidadã portuense, então eu sou tocantinense também, tá? Eu ganhei o título, cidadã. Então, assim, a gente tem uma característica muito nossa aqui, que é do nosso laboratório, que a gente gosta, eu gosto de falar que a gente gosta do chão da escola, né? Então, a gente tem, desenvolvemos durante todo esse tempo um trabalho de museu itinerante. Então, a gente pega os nossos fósseis, né, amostras específicas que são de interesse público, né, que as crianças principalmente têm interesse, e a gente faz mostra de fósseis em diversas cidades e escolas do Tocantins, né? Então nós já tivemos em diversas escolas de Palmas e principalmente nas escolas lá na região do Monaf, que é Babassulândia, Filadélfia, Barra do Ouro, né, onde a gente faz esse trabalho, então, de mostra científica, junto com a interação das crianças, com a desconstrução também de padrões de gênero na ciência. Isso foi um projeto muito bacana que a gente fez ano passado de extensão, que se chama Você Conhece uma Paleontóloga? Nesse projeto, a gente direcionou a paleontologia para questão de gênero, né? Então a gente chegava na escola já e perguntando assim, interagindo com as crianças, né? É, quando você pensa numa pessoa cientista, o que que vem na mente? Um homem ou uma mulher? Né? A maioria, né? Homem. É branco ou é preto? Branco. É novo ou é velho? É velho com cabelo branco e tal. Eu disse, não, peraí. Vamos desconstruir, aqui nós só temos paleontólogos, então ia eu e as alunas, né, mulheres negras também, como minhas alunas, desconstruindo esse estereótipo do cientista como um homem velho e branco, né? Então a gente já ia com esse mote também para as escolas. E esse projeto foi um projeto que foi financiado pela ProEx, da UFT, e junto com esse desenvolvimento, né, de desconstruir esses estereótipos de gênero para cientistas, a gente também elaborou uma caixa paleontológica, levando fósseis para as escolas, né, que iniciaram então as suas coleções dentro das escolas.
E esse foi um projeto muito legal, então, que ocorreu todo ano passado. E durante todo o nosso tempo aqui como na curadoria da coleção, a gente faz o museu itinerante, que é fazer essas palestras, fazer essas ações, mostra de fósseis nas escolas. A gente faz tanto a convite, quando nos convidam, ou então a gente nos convida para ir nas escolas também, né? Então a gente organiza e vai nas escolas. Fizemos o ano passado também, só do ano passado já tivemos em Palmas, dentro da cidade mesmo, em Itaquaruçu, eu gosto muito de ir nas escolas rurais, que os estudantes são muito interessados, né, na paleontologia, ficam muito curiosos, e a gente fez na escola, na localidade de Buritirana, que é perto de Itaquaruçu. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho, então, de museu itinerante. Com relação à pesquisa mesmo, né? Então, hoje a gente está com um projeto que ele é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins, que é um projeto que ele tem um edital que foi lançado em parceria com a Fundação e o Naturatins, que é nosso parceiro também, né? O Naturatins é nosso grande parceiro em todas as atividades. E esse projeto, ele visa fazer o levantamento dos impactos antrópicos, né, os impactos causados pelo homem, lá na unidade de conservação MONAF, que é o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins. E a gente faz coleta, né? Fez dentro desse projeto teve uma parceria muito bacana também com o Museu Nacional. A gente teve um pesquisador que veio coletar com a gente, coletou uma árvore inteira, uma árvore fóssil de 4 metros, que vai ir para o Museu Nacional. A gente está organizando agora ela para ir, e ela vai ficar em exposição na reabertura do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Né? Então, esse é um dos objetivos também desse projeto, financiado pela FAPT e Naturatins. Falando de parceiros, né, que são sempre são importantes essa relação, a universidade ter os parceiros, são mais de 18 parceiros institucionais, né, do Laboratório de Paleobiologia. Com universidades e institutos estrangeiros, né, também, mas principalmente dentro do Brasil a gente tem parceria com a Univates, que é uma universidade privada, que fica no Rio Grande do Sul, com a URGS, com a UIFTO também, a gente tem parceria, né, e com escolas aqui do Tocantins também, então são vários os parceiros para desenvolver pesquisa, e inclusive com secretarias de educação também que a gente tem em parceria, tanto do município aqui de Porto, quanto de Palmas, de Filadélfia e outros. E quais são os principais desafios, né, de pesquisar esse tema? O financeiro é o principal, né? A gente precisa de financiamento para desenvolver ciência. No Brasil, a gente tem os institutos, né, de ciência, mas a ciência do Brasil ela é desenvolvida no âmbito das universidades. Então, o cientista, a gente tem aquela, né, a profissão cientista, né? O cientista ele é um professor universitário, né, a princípio. Então, é isso. Então, o que a gente precisa é financiamento para a ciência. Nós passamos muito tempo sem possibilidade de financiamento, principalmente considerando a paleontologia, que é uma ciência básica, né? Então, quando a gente fala em inovação, tecnologia, você até teve um financiamento aí, embora muito pequeno, principalmente nos últimos anos, né? Que a gente teve o desmonte da ciência brasileira, né? Principalmente aí considerando Covid, que foi principalmente as universidades que fizeram toda a pesquisa, em institutos de pesquisa que fizeram pesquisa para acabar com a Covid, né? Acabar não, mas resolver parcialmente o nosso problema, mas nós tivemos o desmonte da ciência no Brasil, né? Nós passamos muito tempo sem ter financiamento. Então, o principal desafio é esse, o financiamento, e no Brasil, quem fornece o financiamento para as universidades as agências são as agências de fomento, CAPES, CNPq, que estavam totalmente desmontadas e estão se reconstruindo, inclusive em termos de gente, né? Não tinha gente nessas agências para resolver o nosso problema. Então, está num processo de reconstrução ainda. Então, CAPES, CNPq, FINEP, todas as agências que patrocinam a ciência no Brasil. Fora isso, a gente tem também a questão agora, principalmente, de gente, né? A gente precisa que os jovens também se interessem pelas carreiras científicas,
porque a gente entrou num desprestígio muito grande nos últimos tempos, né, tanto nas universidades públicas, quanto a própria carreira científica, o conhecer, o conhecimento, então tudo isso foi meio que foi muito desprestigiado nos últimos anos. Então a gente tem que retomar o interesse pelas carreiras científicas dos jovens, e é por isso também que a gente faz esse trabalho de ir até as escolas e mostrar como é bacana, como é gostoso ser um cientista, desde que tenha um financiamento também, né, para a gente poder fazer. Então o principal, acho que esses são os 2 principais, que é o financiamento e o interesse pelas carreiras científicas, que a gente tem que retomar no jovem, né. Eu sempre quis ser cientista, né, que nem eu te falei, quando eu era criança. Mas hoje você tem uma certa dificuldade, principalmente entre os jovens, né, do ensino médio, e se identificar com essa carreira, saber que ela é muito prazerosa, que a gente faz expedição, que a gente, pode ser aquele aventureiro que a gente sonhava, né, a gente faz essas coisas. Mas desde que tenha o financiamento, que é o principal desafio de todos, né. E dentro da universidade, é esse reconhecimento também, né, porque dentro da universidade a gente também teve o desmonte da universidade, estamos enfrentando, né, todo um problema com relação ao orçamento, então a gente precisa também na universidade destacar a importância das coleções científicas. Só que em Porto, Poliana, nós temos 4 coleções científicas, uma delas é que é a coleção de peixes aqui de Porto Nacional, a gente tem a maior coleção de arraias de água doce do mundo, então não é qualquer coisa, né. E está aqui em Porto Nacional, mas está num prédio que precisa ser, reestruturado, que precisa de reformas bem pesadas, né. E esse tempo que a gente vem passando de orçamento reduzido nas universidades nos impede de ter uma um espaço ideal para essa coleção, né. Porque imagina, é patrimônio do povo tocantinense, do povo brasileiro, maior coleção de arraias de água doce do mundo, e a gente está nessa situação, né. Então nem o Smithsonian tem uma coleção dessas, e nós temos aqui em Porto Nacional. Certo. E assim, de perspectivas futuras, o que, que a gente pode esperar do pessoal do Laboratório de Paleobiologia? Agora, olha só, recentemente a gente teve, assim, uma notícia maravilhosa, né, que foi a coleção, o edital específico para as coleções que saiu pelo FINEP, que é uma dessas agências financiadoras, né. Então, assim, eu na minha carreira científica, que já faz um tempo, nunca tinha ouvido falar, assim, e foram 2 editais que saíram, né. 2 editais FINEP específico para coleções, biológicas. Então a gente pôde, né, nós estamos concorrendo, todas as coleções aqui do campus, nós estamos concorrendo a esse edital, que se nós tivermos êxito nesse edital, a gente vai ter uma estruturação muito bacana para as nossas coleções. E isso vai facilitar a visitação, né. Aqui o nosso espaço físico ele está pequeno, então nós temos que pedir para a diretora, que sou eu mesma aqui, ó, que está aumento de espaço físico para a coleção, né. É claro que não é assim, mas a gente precisa aumentar o nosso espaço aqui na nossa coleção. Mas, por exemplo, nós temos a coleção também de entomologia, que fica aqui do lado, que é a coleção de insetos, né. A coleção de insetos, ela tem 2 espaços separados no campus, o espaço é bastante grande, então eles conseguem receber muito bem os pesquisadores que vêm para fazer suas pesquisas. Aqui a gente está apertadinho aqui na nossa coleção. Então, como perspectiva, a gente precisa aumentar em termos de espaço físico, a nossa coleção, estamos concorrendo nesses editais, que caso sejamos contemplados, né, a gente vai ter aí um aumento nas possibilidades de desenvolver pesquisa e principalmente, uma organização melhor da coleção nessas plataformas públicas, que daí você tem um acesso, eh, democrático para a nossa coleção, né. Então essa também é uma das grandes perspectivas nossas, que a gente possa colocar realmente toda a nossa coleção
disponível para o público, através dessas plataformas online, né, que isso facilita muito para o pesquisador, para o estudante, né, que quer acessar a nossa coleção. E também melhorar o nosso espaço de recepção, que aqui o nosso espaço, como eu te falei, a gente recebe essas escolas, né, por agendamento, então a gente vai melhorar o nosso espaço para receber esses estudantes. Fazer também acessibilidade, né, porque, a gente previu isso também para que a gente possa atender todos os públicos que estiverem interessados em conhecer um pouco da paleontologia tocantinense. Então essas são as nossas perspectivas principais. Então é isso. Professora, eu te agradeço imensamente, né, pela participação, pela disponibilidade em estar aqui divulgando, né, o trabalho do laboratório, o trabalho de toda uma equipe, né, o seu trabalho, inclusive, né, ter disponibilizado esse tempo conosco aqui do Fazer Ciência e com todas as pessoas que estão nos assistindo, né, em qualquer lugar deste mundo. Obrigada por apresentar, né, esses estudos que são tão importantes para fornecer subsídios para implementar uma política de proteção e preservação dos sítios geológicos e fósseis, né, aqui no Tocantins. Obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que eu posso estar espalhando a palavra da paleontologia, eu estou, né, porque é uma profissão que ela é muito prazerosa, além de tudo, né, a gente faz expedição, a gente faz campo, já fiz campo com escola também, gente, tá. Se quiser me convidar para ir pra campo com escola, eu vou, só me convidar, sempre que me convida eu dou um jeito e vou. Eh, então é isso, dizer que o nosso laboratório, a nossa coleção, ela está aberta para visitação de escolas, de instituições, empresas. Quem quiser vir nos visitar, tem o nosso Instagram, que ali vocês conseguem o nosso contato também, para fazer esse contato inicial, para fazer essa marcação dessa visita. É uma visita guiada, a gente tem uma palestra que explica sobre fósseis, e depois a gente faz a visita guiada dentro do laboratório, dentro da coleção e mostrando as peças fósseis. O Monumento Natural das Árvores Fossilizadas é uma unidade de conservação que ela tem uma importância mundial gigantesca também, é o Naturatins que coordena o monumento, eles também recebem visitantes, né, então através do site da Naturatins consegue contato com o gestor lá na unidade de conservação, que é lá no distrito de Bielândia, lá perto na cidade de Filadélfia, divisa com o Maranhão. Então é isso, gente, a paleontologia é maravilhosa, nós estamos aqui formando paleontólogos e paleontólogas tocantinenses, estou aqui para estar junto com quem me chamar. Então é só me chamar, é só vir nos visitar, que nós estamos esperando a todos e todas que quiserem vir conhecer o nosso espaço. E obrigada, Poliana, mais uma vez, pela oportunidade. E você aí do outro lado, gostou do tema da paleobiologia, conhecer um pouco mais sobre os fósseis? Olha quanta coisa bacana a gente tem aqui no nosso estado, né? Então tudo aí, estão todos aí sendo pesquisados e cuidados e salvaguardados pelos nossos pesquisadores e professores lá de Porto Nacional. Bom, muito obrigada pela sua audiência, compartilha, né? Curte aí nosso vídeo, se inscreve no canal da UFT TV, muito importante pra gente. E até a próxima. Tchau, tchau!